Boa tarde, 下午好, eu sou Priscila Bal, gente. Mais um sábado, mas hoje a gente tem nosso programa Negócio da China. E hoje eu convidei um amigo, por muito tempo, é uma pessoa muito especial, ele é um designer, botafoguense, que conquistou a China. E ele tem muita história para contar com a gente hoje. E especialmente a gente vai falar muitas coisas sobre cultura chinesa, a vida dele na China e como que é a ligação dele com a China. E além de tudo isso, olha, para quem que não sabe, quem é fogão, eu acho que você deveria conhecer esse livro. Eu vou falar que por muito tempo não tinha chance, oportunidade para falar isso, mas hoje eu vou perguntar a ele muita questão sobre esse livro também, ok? 好的, Bruno chegou. Ok, agora eu vou chamar o Bruno. A gente vai começar a entrevista, tá? 好。好，要chamei Bruno. 好的。晚上好. Boa noite, Bruno. Como você está? Eu estou maravilhosamente bem, incrível, tomando meu chazinho aqui de noite. Olha. E muito prazer, foi uma grande honra para mim que você aceitar o convite para falar nosso negócio da China hoje, ok? Aí eu acredito, muita gente como eu, que depois de a gente ler esse livro, hoje a gente vai falar muito sobre isso também, tá? Mas eu acho, vamos falar que essa história, como eu perguntar totalmente no começo da entrevista, mas por que a China, Bruno? Por que a China? Como você chegou à China? Olha, eu cheguei à China num voo mais longo. Demorou 48 horas de voo para chegar na China. Estava me lembrando dessa história. Eu morei na China entre 2006 e 2012, tá? Uau, 6 anos. 6 anos. Uhum. E em 2006 eu morava no Rio de Janeiro, aí onde você está. No então Centro Universitário da cidade, tinha um escritório de design e eu recebi uma proposta de trabalho através de um designer pernambucano, o Itamar Medeiros, para ir lecionar design gráfico, tipografia na China, no Design Institute, que é uma instituição de ensino ligada a Donghua, Taшу, né, a Donghua, para alunos chineses. E o Itamar tinha me contactado e contactado o Billy Bacon, um designer carioca também, amigo. E a gente pôde ir junto. Era um projeto, era um contrato de 2 anos para lecionar design gráfico, identidade visual, design sustentabilidade, design editorial. O Billy ficou apenas esse período e eu fiquei 2 anos, 3, 4, 5, 6 anos, quer dizer, fui ficando, né? E aí, então, basicamente, a minha experiência na China foi em Xangai, dando aula a alunos chineses sobre design gráfico do ponto de vista ocidental, vamos dizer assim. Até porque era uma das grandes dificuldades, né, que o Itamar identificou, que era os alunos chineses, naquela época, não estavam tão acostumados com a tipografia ocidental, com as letras do nosso alfabeto latino. E aí isso dificultava para eles fazerem marcas, fazerem diagramar livros, desenhar websites, etc. E aí eu estava procurando alguém que fizesse isso. E aí a gente foi lecionar lá em inglês, né, no REF. Éramos um departamento, chegamos a ser 30 professores de 20 diferentes, né? E a maioria dos nossos alunos eram chineses, né? Entendi. Você tinha mais ou menos 10% de alunos de outros países asiáticos, ou outro Lauai que tinha caído ali sem querer, né? Então,
para a gente era de certa forma muito confortável, porque a gente estava ensinando uma coisa que a gente conhecia, que a gente sabia. Para isso, a gente teve que entender e aprender como era a cultura chinesa, como era o design chinês, como é a percepção do chinês das coisas, né? Então, eu acho que eu aprendi muito mais do que eu ensinei, né? Você está sendo muito modesta, esse é muito chinês, tá? É uma coisa muito chinês. Então, que esse ambiente de professores você fala que mais de 20 nacionalidades diferentes, é um ambiente, eu acho que se uma cidade na China que você acha esse tipo de ambiente, é o Shanghai. Totalmente. E você escolheu Shanghai, tá? Na verdade, Xangai me escolheu, né? Como assim? Raffles ele hoje é a maior corporação de ensino de design e de business dessa região da Ásia Pacífico, né? Sim. E ele tinha na época, eu acho que eram 20 e poucas sedes em diversos da Ásia, né? Por conta do crescimento da China, era uma preparação tanto para as Olimpíadas de Pequim de 2008, né, quanto Xangai de 2010, né? Então ele estava recebendo muito, a China estava recebendo muitos estrangeiros. O Shanghai mais ainda. Né, como é essa base cosmopolita, né, uma cidade absolutamente cosmopolita, ela recebia muitos estrangeiros, né? Entendi. Foi muito importante isso, quer dizer, eu tive num momento muito interessante da China, no olho do furacão, né? Em que a China estava mudando bastante, né? Em que a China estava preparando para ser o que a China é hoje, né? Você voltou para a China depois de você parou desse período de morar na China? Você voltou depois? Eu voltei uma vez há 4 anos atrás para um congresso. Ok. Era um congresso em Ningbo, um congresso de 3 dias em Ningbo, mas obviamente se você vai até Ningbo, você para em Xangai, fica 3, 4 dias, faz massagem nos pés, todos os Massagem nos pés. Eu já ouvi isso, tá, gente? Olha, eu hoje já entrando no clima, né, da conversa, a gente hoje foi almoçar num restaurante chinês, né, tradicional, mas na verdade é uma cozinha mais taiwanesa, né, mas assim, é maravilhoso, é um dos poucos na Holanda, né, eu estou morando na cidade de Den Haag, né, próximo de Amsterdã. Então, obviamente, você tem restaurantes de todos os tipos, mas esse é um restaurante verdadeiramente taiwanês. Então, entendi. É maravilhoso. Eu tomei meu bubble tea de honey dew.珍珠奶茶, 珍珠奶茶. Exatamente. Nossa, então hoje, né? Agora, o que eu tenho saudade mesmo, além do dumpling, é das massagens chinesas nos pés. Isso todo mundo que me visitou nesses 6 anos da China, a primeira coisa, a pessoa chegava depois Olha, jet lag e tal, falou, não, peraí, eu vou levar você ali, e aí, nossa, fazer massagem. Nossa, e isso não encontra em lugar nenhum, mesmo fora da China, massagistas chineses, não encontra. Eu acho que o clima da China... Eu acho que é o especial de Shanghai, nessa região, mais no sul. É muito raramente você acha isso no norte. Mas eu perguntei você, quando você voltar para a China depois, tipo, 4 anos atrás, você voltou. E esse já tem um tempo, né, desde você sair da China. E você veja a diferença. Eu vi muita diferença. Na verdade, eu vi algumas coisas que eu já experimentava lá. Era muito engraçado. Às vezes eu saía para viajar uma semana ou um fim de semana, né? Quando você voltava, o banco que existia na sua rua, né, uma loja comercial, tinha aparecido uma outra coisa completamente. Entendeu? Concordo. Não, né? Então,
nesse período de 4 anos, isso foi muito claro, né? Às vezes eu ia procurar uma coisa que eu conhecia e não existia mais o quarteirão inteiro, né? Então isso eu senti muita diferença. Uma coisa, nesse período que eu morei lá, entre 2006 e 2012, quando eu cheguei em Xangai tinha 17 milhões de habitantes. Eu saí em 2012, tinha 23 milhões de habitantes. E quando eu cheguei, isso é uma coisa que fica muito clara para mim. Eles estavam finalizando a 4ª linha de metrô. Quando eu saí, eles estavam construindo a 13ª linha de metrô. De 4 para a 13ª. Isso em poucos anos. Média de 100 quilômetros de trilhos de metrô por ano. Se a gente vai pegar a cidade brasileira que tem mais metrô que a São Paulo não tem 75 quilômetros de metrô. Entendeu? Eles construíram por ano, nesses 6 anos, mais de uma São Paulo de metrô em uma cidade. Hoje é a malha metroviária maior do mundo, né? Com 580 estações da última vez que eu fui olhar, porque de lá para cá, né, já deve ter mudado. A China, cada dia é uma novidade, mesmo para mim, uma chinesa. Cada ano eu volto, é uma novidade. E essa velocidade de crescimento, de construir a metrô, o trem-bala, isso não somente acontece em Shanghai. Ele acontece na China inteira. Como eu ia a Pequim regularmente, mas talvez uma vez a cada 6 meses, porque tinha um congresso, tinha uma outra universidade lá, às vezes você recebia um visitante e aí você ia convidar, vamos mostrar a Grande Muralha, né? Cidade, fazer aquela parte turística interessante que acontece em Pequim, né? Enquanto Xangai tem muito, por exemplo, no meu caso, como designer, né? Tem muito design, publicidade, tem muita inovação e cultura. Artes plásticas é mais Pequim, né? Além de todo a questão de história, né? De museus, dos monumentos, tal, né? Os palácios. Em Pequim eles foram mais preservados do que em Xangai. Então, é um equilíbrio. Eu ia a cada 6 meses, por exemplo, passava em Pequim para alguma coisa. Mudava completamente, ainda mais em 2003. Em 2008, você teve as Olimpíadas de Pequim. Sim. Aquele crescimento dos prédios, dos anéis rodoviários, o ninho dos parques. Eu voltei depois, né? Ainda. Então, né, era uma coisa maravilhosa de ver. E é engraçado, hoje eu tenho um grande amigo brasileiro de Goiânia, o Luciano Dremer, que está morando já há bastante tempo, já há alguns anos. E o que o Luciano me conta é de uma outra China diferente da China que eu via há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, você ainda pagava as coisas com dinheiro. Sim. Hoje você paga mais. Hoje não existe mais dinheiro, papel. Tudo WeChat, não? Exatamente. Quando eu cheguei em 2006, só pagava com dinheiro, né? Eu levei o cartão de crédito internacional do Brasil. O único lugar que aceitava era o Carrefour, era o Jialing, né? Até 2012. Eu acho que depois disso, Shanghai já mudou muito. Já abriram mais de lugar para aceitar o cartão estrangeiro. Pois é, quando a gente foi comprar, eu fui comprar um computador. Você dava um pacote de dinheiro. Do dinheiro. Isso mesmo. Né? Que também, para quem é do Rio de Janeiro, ou para quem é brasileiro de uma maneira geral, é coisa, porque você ia tranquilamente, você não ia ser assaltado, você não ia ser roubado, nada ia acontecer com você, entendeu? O batedor de carteira, né, que ia puxar não ia levar
o seu dinheiro. Você não via arma, né? Não existia arma. Sim, sim. Segurança lá é muito sério mesmo. E até tem um amigo tô falando aqui em dezembro, em Pequim, eles não pagavam com o rosto. Esse já pode, tá? No Walmart pode. Você pode pagar com o rosto. Você registrar o seu rosto e identidade e cada vez que quando você ir no supermercado vai pagar, só escanear seu rosto. Nem mexe celular. Não, e isso é uma coisa fantástica, porque muitas das coisas, saudades da China, são causadas pelo tamanho da China. Pelo tamanho, porque em termos geográficos, a China é mais ou menos do tamanho do Brasil, né? Agora, a população é 7 vezes maior. Então, tudo que você está pensando em fazer, você tem que pensar exponencialmente, né? Você tem que pensar que você não pode, por exemplo, você não pode pedir o recibo em papel, porque se você pedir o recibo em papel para 1,5 bilhão de pessoas... Imagina quantos papéis, verdade. Matar, assim, 60 florestas, entendeu? Isso aí. E isso foi uma das coisas que eu me toquei, e aí eu vou começar as referências, quando esse livro aqui, Em Fio Antes da Coca-Cola. Tá. Que é um livro da década de 70, tá? Do final de 70, de um cartunista e jornalista brasileiro, que chegou à China como correspondente para fazer uma visita na semana em que a Gangue dos Quatro, né, da Madame Mao, tinha sido... Então ele acompanhou isso tudo. E na época a China tinha 900 milhões de pessoas. E aí dava aquelas roupas tradicionais. Roupa de Zhongshanzhuang, né? Com o botão no meio, isso. Esse é o finalzinho de anos 70, não é? Começa do ano 80. 79. Ele, na verdade, ele foi em 72, 73, se eu não me engano. Entendi. Tá aqui. E ele foi numa fábrica de roupas, né, que presentear os visitantes. E ele falou, olha, tem 3 botões ou 4 botões. Será que eu posso ter mais um botão, se eu quiser? E aí o representante lá da viagem, do governo, explicou, falou, olha, não pode. Porque se você vai ter que fazer mais um botão para uma pessoa, você vai precisar fazer mais um botão para 900 milhões de pessoas. Isso vai fazer com que a gente precise de mais de botões. Né? Sim. Então, é aquela sociedade em que você está buscando o mínimo para todo mundo. Né? Essa igualdade, apesar da gente saber que isso é uma utopia, não é possível, mas isso para mim, representa muito a China, que é a questão do tamanho, do porte. Né? Por exemplo, no Brasil acontece um problema, uma coisa numa novela, e aí né, 10% das pessoas resolvem comprar aquela coisa da novela. Se 10% da China resolvem comprar isso, os caras têm que produzir 10 fábricas daquilo que está sendo produzido. Quer dizer, isso aí. Isso são coisas boas, isso são coisas ruins. Né? Quer dizer, então, isso para mim passa muito da personalidade, do raciocínio do povo chinês. Né? Eu acho incrível. Né? E para os brasileiros é uma coisa interessante você poder perceber isso. Né? Você poder ter essa dimensão. Né? Aí que mais uma coisa que eu fico muito curioso. O seu filho é nascido na China, não é? Meu filho é made in China, exatamente. Pode falar um pouquinho essa história para a gente? Claro. A sua família na China, o seu filho nasceu na China? Meu filho nasceu na China. Eu conheci a minha esposa na China, ela é brasileira. E ela estava trabalhando no consulado de brasileiro em Xangai. Né? Conheceu, ficamos amigos, eventualmente começamos a namorar, casamos. E o Arthur nasceu na China. Né? Que coisa! É uma coisa divertidíssima, né? Ele lá no Brasil, era o garoto na China, no colégio.
né? Uhum. É, Esse aqui é o apelido dele, não é? Garoto que nasceu na China. nossa, ele tem um nome, ele tem um nome, Oh! ele tem. Eu vou pronunciar muito mal e porcamente, você me corrige. Uhum. É Ai Ru, né? Ai, Ai Hu. é, Ai, ai, é, Hu. é Ai de Aham. amor e Ru de Uhum. tigre, porque ele nasceu no ano do tigre. Ele nasceu em 2010 e Então, ai, Hu. Ai Ai, Ru, Hu. e o nome dele é, Uhum. né? Então, Entendi. próximo, foneticamente era próximo de Ai Ru, que é Uhum. o tigre do amor, ou Ai, Lovely, Hu. Lovely Tiger. Muito bom esse filme. Quem deu esse nome para ele? Ah, eu, eu. Oh! Então, você só deu o nome chinês. Você, olha, você é a única brasileira que eu conheço do nome chinês para filho. Foi você. Eu achava que é um chinês. Não, foi você. Ai, Hu. Ok, agora eu já vi. Muito bom, até o som é parecido. Pois é, é Até porque por não ser parecido. é complicado para os chineses falarem. Tem muito R, Aham, né? sim. Ar, tem muito Aham, aham. A R é outro assunto. ar, né? É Uhum, complicado, né? Arthur, né? aham. Ru é um nome Ai, que Hu. é fácil e tem um significado bonito, né? Era o Uhum. tigre, é uma coisa de amor, né? Então ele E, são duas sílabas, são dois caracteres, uhum. né? Isso Então é muito chinês. Esse nome do ritmo da nossa língua, é uma coisa que a gente é viciado. Então, o nome normalmente tem 2 ou 3 sílabas aqui. Então, excelente nome chinês. E como que é a vida de vocês lá, como Lauai, vivendo em Shanghai? olha, era muito tranquilo. Eu acho que Aham. para o Lauai morando em Xangai Uhum. é muito fácil, né? Eu tenho Uhum. moraram em outras cidades, em cidades do interior da China, em que as pessoas Uhum. falavam inglês. Agora, eu costumo dizer que eu morei em 3 Chinas diferentes, né? Como assim? Explica um pouquinho para a gente, por favor. É, eu morei numa China que foi de 2006 a 2008, tá? Uhum. Foi antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, tá? Uhum. Então, a cidade, a China, de uma maneira. E quando eu falo cidade, China, é porque, apesar de morar em Xangai, eu viajava muito pela China, primeiro Uhum. por turismo, né? Por estar Aham. dando oportunidades de estar lá, Claro. e depois Uhum. trabalho, porque lá na Aham. universidade eu fazia muitas viagens para fazer palestras Uhum. nas escolas de ensino médio, nos institutos de arte, para falar sobre design, para trazer alunos para lá. Então, Uhum. eu visitei mais ou menos 40 cidades na China, Uau! tamanhos, não muita coisa, até Chengdu, falando, porque para mim era importante conhecer quem eram os alunos que viriam a se tornar os nossos alunos, né? Uhum. Porque havia diferenças. Eu no Brasil eu lecionava design já haviam 10 anos, mais ou menos, e quando Uhum. para a China, muita coisa mudou, muita coisa era muito diferente. Uhum. Então, os alunos que chegavam para mim no Brasil como estudantes de design eram bem diferentes dos alunos chineses que chegavam para mim como estudantes de design, né? Mas o que sentido? Olha, muitos não, obviamente, não sabiam o que era design. Isso é uma coisa Aham. normal, né? Eles Uhum. eram muito apegados ainda às artes tradicionais, né? Uhum. Chinesas, a pintura, desenhavam brilhantemente. Agora, Uhum. difícil eles entenderem, diferenciarem a questão, por exemplo, de originalidade, né? Ah, Uhum. precisam ter uma solução original, né? Entendi. Está fazendo uma marca, um cartaz, alguma coisa, você está buscando Uhum. coisa original. E para eles, a cultura chinesa, ela é uma cultura de replicação, né? Uhum. Você é muito valorizado, por exemplo, aquele estudante que sabe fazer a caligrafia igual a do mestre do século III, Uhum. né? Quer dizer, Aham. é muito valorizado isso, né? Você Uhum. vai ver, por exemplo, na decoração de um palácio. Ah, a gente fez um palácio igual
ao palácio da cidade proibida, da sala Uhum. do príncipe, fazer, enfim, né, onde o imperador, Uhum. tal coisa. Quer dizer, então, para eles, copiar coisas já existentes era uma prática normal, era uma prática Uhum. estimulada, né? Uhum. Então, quando ele chegava e procurava isso, né? Eu, Aham. para o professor de design, eu ficava tentando entender isso. E quando eu fui visitar as escolas deles, Uhum. isso vem do sistema de ensino chinês, na Sim. qual o aluno ele é mais ensinado a decorar, né, Uhum. a obedecer cegamente e hierarquicamente o que vem do professor, que tem um lado Uhum. maravilhoso, que é o respeito que a gente tem pelo Lao Sher, né, Uhum. pelo mais velho, isso daí é fantástico. Por outro lado, no caso do design, ele não questiona as coisas. Uhum. Olha, eu tenho uma dúvida, eu questiono. Isso não. Quando o aluno chegava para mim, ele já Uhum. ia me questionar. Então, eu provocava com alguma coisa, eu falava, olha, vocês têm que fazer isso. Ele estava mais preocupado, assim, professor, do que o senhor Uhum. gosta. O senhor me diga o que o senhor gosta e eu faço. E eu não era uma questão dele, É para agradar você, né? era me agradar. Aham. Isso que, tipo, que tem muito fundo na nossa cultura, você explicar isso, que eu acho você é um observador muito, muito sharp. Esse que eu acho. Que a nossa cultura, que tem esse sistema de educação que não só hoje em dia, que tem mais de 3.000 anos, que exatamente tem essa coisa, amanhã eu só posso falar que a tradição vem de o ensino de Confúcio. Que a gente Uhum. precisa obedecer absolutamente sem condição da autoridade. Então, quando você é aluno, quem é autoridade? Professor. Então, Professor. quando você fala que aquele professor que ensina, a gente precisa copiar. E, em caso de caligrafia, você fala que a caligrafia, onde tem aqueles fontes muito conhecidos dos grandes calígrafos do século VI, século III, tudo bem. E você precisa começar de copiar. E Uhum. depois, quando você ficar absolutamente bom de essa fonte, aí você talvez começar a ficar livre. E para muita gente, infelizmente, esse passo de ficar livre não vai chegar, eu acho. Pois é, Então você falou que eles não estão entendendo o que é design, é muito interessante isso. Ok. não, e era assim, Muito, muito. eu aprendi, Uhum. eu tive que entender que era assim que ele funcionava, né? E Aham. um livro que me ajudou muito, deixa Uhum. eu ver aqui, é de Chen Ting Chen Tingyou. Chen Ting, Ok. É, porque tá ficando. É de caligrafia, Chinese calligraphy. Tá, tudo bem. esse livro é maravilhoso e ele tem em diversos idiomas. Ele tem, Aham. inclusive em chinês, né? Tá. Mas esse eu comprei Uhum. em espanhol, ele não tem em português. Mas ele me Tá. ajudou a entender a história da caligrafia chinesa, Uhum. como isso reverbera no design de uma maneira geral, né? Uhum. A outra coisa que me ajudou muito, e aí foi depois de eu voltar da China, foi esse Aham. livro que é da Viviane Aleton, que é Uhum. escrita chinesa, é da Tá. versão LPM, tá? Uhum. E explica o que são os sinogramas, os que são os caracteres, Uhum. e quebra vários dos mitos que se tem sobre ideograma, sobre Uhum. não só serem ideias, não ser fonético. Enfim, são dois livros que me ajudaram muito a entender isso. Uhum. Eu fui aprendendo na prática, né? Eu fui aprendendo, por Aham. exemplo, uma coisa, uma coisa que acontecia muito nas aulas, que eu Uhum. funcionava lá, porque o curso lá é Uhum. 3 anos de duração, tá? Tá. É, em trimestres. A gente tinha 12 Uhum. semanas de aula, uma semana Aham. de intervalo. 12 semanas de aula, uma semana de intervalo, né? Então, a cada 12 Uhum. semanas você tinha uma semana de intervalo. Não tinha como no Brasil férias longas de um mês. Não. Você tinha uma semana e entra logo no mercado de trabalho porque a China precisa. Aula integral, não é? É aula integral. Era de 8 às 5, mas, Uhum, viu? mas eles não tinham todos os dias de 8 às 5, né? Aham. Uma manhã, às vezes eles tinham uma tarde.
E eu nunca vi ninguém trabalhar mais, estudar mais ou se dedicar mais do que os meus alunos chineses. Isso, dou aula há mais de 20 anos, isso eu nunca vi em lugar nenhum, entendeu? Então, Tá. tem essa questão do respeito pelo professor, dele ser culpado pelo professor e não querer lose face, perder, né, a face Isso. na frente do professor. Então, ele era muito grato a nós, professores, especialmente nós lauais, porque eles falavam, você saiu do seu país e veio para o nosso país para me ajudar a aprender uma coisa para conseguir um emprego para poder sustentar meus pais quando eles forem velhos. Então, obviamente, respeito o professor. Agora, você tinha que trabalhar de uma maneira que ele não quisesse apenas te agradar, mas que eu pudesse usar esse respeito que ele tem pelo professor para que ele desenvolvesse essas questões do design. E aí, nesse sentido, eu tinha que entender de onde é que vinha a cabeça dele, né? Então, para mim, nesse primeiro momento de China, que foi entre 2006 e 2008, era uma China que ainda não estava totalmente globalizada, né? Eu ia nos restaurantes em volta da universidade e não existia cardápio com nada, em nenhuma letra, nenhum idioma que eu pudesse entender, né? E como que você pedia essa comida, então? Eu olhava as coisas, apontava muito e perguntava. Diga chamar, né? Ótimo. Ficava, diga com baldilim. Com balde. E aí você ia, né, vou provar, né? Eu diria que, sei lá, 95% das coisas que eu experimentei eram deliciosas, entendeu? Se há algum preconceito de alguém com comida, ou pelo menos ali de Xangai, daquela área, que é muito diferente de Sichuan, que é muito diferente, né? É muito E molhado. esse que o mundo de Xangai faz parte do seu trecho China, que você fala trecho China. Mundo de Xangai é um mundo. Xangai é o mundo. Então, esse daí, isso foi uma coisa. Quando houve as Olimpíadas, foi em 2008, o Google, ele, se eu não me engano, ele é de 2007. Então, depois das Olimpíadas, você passou a encontrar algumas coisas escritas, traduzidas para o Google Translator. Então, da parte dos chineses, da cultura chinesa, uma maior abertura para os ocidentais, para o ocidental, né? E a partir de 2010, principalmente em Xangai, que é onde teve a Expo, né, a Feira Mundial, aí sim você encontrava coisas em inglês, ou pessoas que falavam inglês de um mínimo assim. Então, era muito confortável pro Lauai morar em Xangai, né? Entendi. A natureza é ir para outros lugares da China, entendeu? Mas isso eu porque a minha primeira informação de China, tá? A minha primeira referência de China foi o Loto Azul. Ah, exatamente. Ah, então, eu tenho esse. Não é aqui? Lan Lianhua é Lotus azul. Eu também tenho. Pô, Que fofo, que bonita isso. eu devia ter 7 ou 8 anos quando eu ganhei isso do meu pai. E você fica encantado com as coisas, né? Você fica encantado com tudo. E depois que você descobre que muito daquilo era real, que teve algumas coisas baseadas em acontecimentos reais. Quer dizer, eu morei na Conceição Francesa, né? Na French Fashion. E visitando o Museu de Xangai, a gente vê muito da história da China refletida nisso. Então, para mim, em alguns lugares, por mais que muita coisa tenha sido destruída durante a Revolução Cultural, a cidade é uma coisa incomparável. Você encontrava em Xangai não é Hutong que a gente fala, não. A gente fala Nongtam. Nungtam. Nongtam. Exatamente. Você encontra reflexos da China do Tintim, entendeu? Como é que fala Tintim? Eu sabia. Ding, ding. Tim, Ding, ding. Aqui, ó. São dois caracteres. Ding, ding.
Tá, Dindin. E aí que o resto que fala a aventura de Dindin. Porque na China, ele também tem muitos fãs. E quando a gente era criança, ela publicado, tipo, metade desse tamanho, não é comprido assim. O Tintin, ela metade de um quadrinho, é tudo criança adora. Eu acho que tem de todos na China. Eu tenho alguns desses livrinhos, desses que eu não tenho tamanho. Eu comprei numa feira de rua, maravilhosos. Eu levei um para o Brasil, para o Ricardo Leite, que é um amigo meu que está em busca do Tintim perdido. Adoro o trabalho do Hergé. Enfim, então, eu tenho alguns desses. Eu tenho o Loto Azul, eu tenho a Ilha Negra, enfim. Já tudo daqui atrás, né? Exatamente. Olha aqui. E é maravilhoso, né? Esse quadrinho, a maneira como o quadrinho era produzido, né? Eu tenho quadrinhos também, mas aí produzidos na China. Isso é uma outra coisa que é fantástica, porque, obviamente, muita coisa da cultura pop ou da cultura comercial chinesa não chega no Ocidente. E eu tive muita dificuldade em encontrar quadrinhos chineses. E aí, em 2009, eu fui a Pequim, numa conferência de design do ICOGRADA, da Associação Internacional, do Conselho Internacional de Associações de Design. E olha, Gilberto Scofield está aqui. Viu? Scofield! Ni hao! Gilberto Scofield produziu um dos melhores e mais divertidos livros. Exatamente, o carioca na China. Então, esse que é muito interessante, esse livro. Ele também me deu esse livro. A gente tem que chamar ele, não é? Roberto? Você tem que conversar. As histórias do Gilberto são fantásticas. Eu também acho. Restaurante. Ele me contou uma vez uma história, a gente estava jantando em Xangai, um restaurante fabuloso que ele foi em Pequim, entendeu? Inclusive, o capítulo do livro dele. Eu não vou dar spoiler. Ele tem que ir aí conversar no negócio da China para contar essa história. Só essa história já vale a entrevista. Concordo. Concordo. Mas então, e aí a gente estava falando, sim, Tintim, né, quadrinhos. E aí eu descobri que existe uma produção colossal de quadrinhos chineses originais que não chega aqui. Não chega nem... Chegar no Brasil não chega mesmo, né? Chegar na... Júlio chegou! Olha aí, olha. Favorito. Nosso editor alvinegro. Lin Zhukai. Olha, Júlio, o nome chinês dele é Lin Zhukai, tá? Que significa? Você não sabe? Tem significado. Eu acho que ele tem que explicar. Então, Zhu é o estudante de Confúcio. Lin Zhukai, tá? O Júlio fala, né? Porque ele teve uma professora excelente, entendeu? Essa a gente precisa conversar mais sobre isso, tá? Aí que essa história de você falando o Tintin, tá? Mas que eu também vejo que no seu livro, olha, gente, eu fui o primeiro leitor desse livro, tá? Oficialmente. Na Planeta Terra, foi eu, primeiro, tá? Antes de sair, eu já peguei esse na gráfica com o Júlio. Aí, esse livro fantástico, tem muitas coisas que me chamam muita atenção, tem tantos assuntos para a gente falar. Mas porque você também ensina design lá, e você tem tantos conhecimentos sobre ideogramas e sobre a língua, eu fico muito impressionada. Tipo, de fato que você fala mais ou menos chinês, mas você conhece tanto. Menos, não é nem mais ou menos, menos. Não é mamá, não, é mamá mesmo, é só mamá. Mas tudo bem. Mas esse que não é importante que aqui, por exemplo, que eu vejo isso, você falou que quando você escolher a cor para escrever o nome da pessoa, você não usa vermelha. Como você sabe disso? Conversando com as pessoas, aprendendo, vendo, às vezes fazendo erros, né? Eu acho que em alguma coisa, em algum design, em algum layout, eu escrevi como vermelho, ou uma cor. Primeiro é uma cor forte, depois é uma nobre, né? Sim, felicidade, fala a gente, cor vermelha. Eu escrevi
uma coisa em vermelho, e aí chamaram a minha atenção, falaram, não, então, vermelho não é uma cor boa para se escrever o nome, porque é a cor, justamente por ser a cor nobre, é a cor que você coloca nas lápides, né? Nas pedras em homenagem às pessoas que morreram, né? Sim. Então, isso daí pode dar má sorte, porque pode trazer... Exatamente. Né? Você pode estar Exatamente. ajudando a pessoa estar morta, entendeu? Então, né, quer dizer, a primeira ideia é isso. Agora, a gente vai aprendendo. E as superstições chinesas, eu como botafoguense, entendeu? Nossa, não é uma tradição. Ah, Não é à toa, o Botafogo é o time favorito de 680 milhões de chineses. olha, agora eu preciso perguntar, tá? Gente, olha esse design. Eu não consegui fechar a boca até hoje. É o Xangai Fogo, né? Quer dizer, é o Ta Wo, né? Aham. Wo, Olha, em fogo. cima aqui, a gente pode ver que essa é a estrela solidária do fogão. Aí embaixo, o Bruno Porto, tá, nosso designer, ele explicou como é que é a relação entre ideograma chinês e a estrela. Você colocar dessa parte é grande, tá? Aí aqui é Huo, é fogo. Quando você juntando grande e fogo, não é fogão, e finalmente ficar uma estrela. Que Né? incrível! Que é Ok. a principal característica gráfica do Botafogo, é Aham. solitária, né? Uhum. De onde vem o símbolo, de onde vem o escudo, né? Uhum. Como a cultura chinesa ela é basicamente visual, e aí, Uhum. no caso, a gente está trabalhando sim com um sinograma, mas é um ideograma, porque é o conceito, é a ideia, né? De um Uhum. grande fogo, né? E um grande fogo no sentido também de paixão, né? De fogão, Uhum. né? Uhum. É, e são essas coisas que a gente vai aprendendo, né? Aí, ao fogão. Hum. E eu quero saber, esse livro, tá? Como Botafogo conquistar a China? Esse é uma história real ou ficção? Olha, Uhum. Uhum. é uma questão assim bastante discutível. O que é ficção? O que é, né? Oh. Relatos, né? A maior parte Uhum. do Gilberto Scofield como bom botafoguense, né? É, isso aí. Uhum. Parte dos relatos, eles são de um ponto de vista pessoal. Então, enfim, Aham. eu, na verdade, só escrevi as coisas que me contaram e que eu, né, pude Uhum. perceber, entendeu? Pude Uhum. aprender, né? Não tem nada ali que seja muito fora da curva, né? Assim, muito e tanto que o livro ele é isso mesmo, né? Ele é baseado Uhum. em fatos verossímeis, né? Porque Uhum. muita coisa que aconteceu, aconteceu, e muita coisa que não aconteceu poderia ter acontecido. Olha, esse eu vejo que poderia acontecer, não está acontecendo. Tipo, aquele tatuador chinês que trabalha na Figueiredo, não é Figueiredo, Figueira Campus, tá? Na Uhum. lanchonete, que traduzia carta, tá? Olha, esse também está dentro de Cuba. Ok. Mas isso vem do Uhum. João Saldanha, né? Isso é Aham. João Saldanha que cobriu realmente, né, a chegada Uhum. do Tá. Mao Zedong. Olha aí, olha aí. Na China, a gente falou wu tu wu zhenxiang, sem foto não tem verdade. Aí vamos ver essa verdade aqui. Gente, quando você lê esse livro, você vê uma foto dessa, tá? Eu ficaria um pouquinho mais perto, bem um pouquinho difícil ver. Mas você já sabe que o que está escrito aqui? Bruno, você colocar isso tipo de acidente e realmente essa é uma coisa saindo no Jornal da China. Olha, é, Ah, as pesquisas, o que eu fiz as pesquisas lá, né, nos documentos. Então, assim, olha, essa pesquisa que você fez, eu preciso dar parabéns. A muito obrigado. história, como que é o designer de bandeira nacional da China, a história é fantástica. Primeiro designer da República Popular da China. Completamente Uhum. verdadeira. Inteiramente Aham. verdadeira. Se a gente for pesquisar, as coisas estão Uhum. lá, né?
foi um concurso. Uhum. Né? Quer dizer, quando você está montando um país como Mao Zedong fez, ele abriu Uhum. um concurso, ele recebeu milhares, né? Você abriu um concurso no Brasil, você já Uhum. a coisa, imagina, né, um concurso na China. Tudo bem, em 1940. Uhum. E o Mao foi o jurado, foi um dos juízes que escolheu, Aham. né? E aí ele acaba escolhendo a bandeira que é, né, que tem a estrela, que tem uma estrela. Uhum. O designer dessa estrela era um cara que jogava no Nanjing Uhum. Futebol. Quer dizer, não era um cara que Uhum. jogava no Nanjing Futebol Clube, era um cara que tinha assistido o jogo do Ele Nanjing. estava conhecendo, ele tem a ideia, como você falou nesse livro. Uhum. Exatamente, quer dizer, ele tinha uma afeição pela estrela solitária que era Uhum. tudo do Nanjing Futebol Clube. Que se você for olhar na Uhum. mídia, tem um Nanjing Futebol Clube que tem uma roupa preta e branca com uma estrela única no meio. Ela não tem o escudo do Botafogo, mas E isso, como você descobriu isso? muitas pesquisas, um mergulho no inconsciente do povo chinês, né? Aham. Eu estou Então, adorando aqui, Estela também. Mas aqui, desculpa, só eu preciso mencionar aqui. Gente, aqui está escrita, tá? Seleção Nacional do Futebol Brasileiro. Olha, gente, esse é um jornal reportagem que saiu na China. Tá? Esse, pela foto, eu deve estar anos 50 no começo, não é? não, o que que acontece? O Brasil, nos anos Aham. 50, né? Quer dizer, obviamente depois do fiasco do Maracanã, do Uhum. Maracanã, né? Ele se tornou, assim, em 58, ele Aham. é campeão na Suécia, em 62 é campeão no Chile. E a Sim. China tinha uma seleção de futebol que chegou, conseguiu se classificar, mas ela era desclassificada do segundo jogo, né? E aí Uhum. tem essa conversa de que houve uma aproximação do governo chinês, né, do Mao Zedong, Aham. na época com o presidente Juscelino Kubitschek, né, Uhum. que houvesse um apoio oficial da China para a seleção brasileira de futebol. Uhum. Nos anos 50 e nos anos 60, o motor da seleção brasileira era o Botafogo, entendeu? Aham. Era o que a gente Uhum. tinha de Garrincha, né? Então, Uhum. era chamada de a Selefogo, né? Porque era uma seleção que era basicamente Botafogo. Ok, você tinha o Pelé ali, tudo bem. Mas, Eu né? não falo nada sobre isso, tá? Não estou falando sobre Beré. E por isso, como você pesquisou, açaí no Diário de Beijing, dá um grande jornal, que o grande vitória de fogo de preto e branco. Esse que era a manchete naquele dia, não foi? Exatamente. Uhum. Então, assim, né? É claro, como você mesmo falou, como é que eu adoro o ditado chinês, o ditado que sem foto não é verdade. Aham. Como é que Aham, sim. Chinês é? fala wu tu wu zhenxiang. Sem foto não é verdade. Uhum. Não existe a verdade, exatamente. Então, assim, né? Aham. E de novo, a gente está falando de uma Uhum. cultura que é extremamente visual, né? A Aham. cultura chinesa, ela é extremamente visual. É, Uhum. enfim, eu inclusive peraí, deixa eu mexer uma coisa aqui. O Uhum. É que você está mostrando a capa, essa Claro. é da primeira edição, que Uhum. foi a primeira. E hoje, Ah, a lindo. capa da Esse segunda edição livro é que essa. eu amo. Ah, esse é a segunda edição. Esse aqui é novo, a segunda edição. É assim, é assim, é assim. Aham. Agora que você pode Né? comprar esse, que eu tenho versão digital também, não há? Agora, Júlio já colocou o link para esse livro, tá? Então, quem quer comprar, corre. Vale muito a pena. A segunda edição, É, esse é, que o meu é a primeira. Uhum. pois é, ele tem em livro impresso, ele tem em digital, no e-book, e Aham. essa semana, né, o Júlio me avisou que ele tem audiobook, né? Então, Ah, verdade! Saiu audiobook também, verdade. Eu li isso. Muito legal. ele tem audiobook, então você pode Uhum. escutar a versão, entendeu? Né? Uhum. É, dá para comprar. Agora, realmente é isso. Na verdade, Uhum. no livro eu coloquei não apenas todo o meu amor pelo Botafogo, mas eu contei Não, todo você, o meu seu amor amor da China. pela China, pela cultura chinesa. O que Eu. eu fui aprendendo na China, eu fui colocando no livro, Uhum. se refletiu no livro,
desde da história da China, da política da China do século Sim. XX, até os costumes, as superstições, os hábitos, né? Eu falo por alto, mas, por exemplo, tem a história do Shanzai, né? Que são as cópias, né? E aí a gente vê essa coisa da estrela dela ser assimilada na cultura chinesa. Quer dizer, Sim. tudo isso não foi o Botafogo que causou isso, mas isso reflete numa adoração, né, pelo Mas Botafogo. eu acho que você tenha esse enorme, eu acho que é talento, tá? Talento, você consegue conectar o seu paixão de Botafogo, tipo, paixão de futebol, que é uma coisa brasileira. Aí que conectado com a China. É muito profundo. E você, o campo que você mencionou no seu livro, não somente futebol. Você falando história, economia, político, tudo. Vida diariamente, vida política é fantástico. Para mim, alguém quer conhecer a China, você pode começar com esse livro. Eu estou falando muito sério. Isso Como é professora. o melhor elogio que o escritor pode escutar, professora Paula Aucher. Né? Olha, só uma perguntando aqui, né, se o Facebook é com a minha voz aveludada. Estava perguntando. Precisa Não, saber. infelizmente não. Ele é narrado por Lucas, que é um narrador profissional de audiobooks e que faz um trabalho muito melhor do que eu. Embora eu começasse a ler, eu ia ficar... né? Eu ainda não Michelle Obama para, enfim, ler a própria biografia no audiobook. Mas você também cantou, não é? Eu tive uma banda, eu cantei numa banda. Há muitos e muitos. Vamos pegar essa foto. Ok, aqui, ó, gente. Para alguém que não conhece, só quero saber. Ok, agora pergunta. Bruno Porto também é um cantor. Você falou que estilo meio mistura com rock and roll e com rap. É isso? Mais ou menos. Quando eu morava no Rio, eu tinha uma banda que se chama The Dropping Sides, que se você... O nosso álbum está na internet, no Reverb Nation, para baixar gratuitamente. E eu tinha uma banda que eu cantava, né? Cantava, não sabia tocar absolutamente nada, então sobrava para mim cantar, né? Oh, assim que nasceu o John Lennon, não é? Pois é, então, que era uma banda, enfim. Quando eu fui à China, a banda ficou no Brasil, né? Os meus amigos Vinícius, João e Alice ficaram no Brasil e eu fiquei lá. Só que tinha uma banda que tocava, uma banda com a maior parte de lauás, que a gente tocava música internacionais, inglês, etc e tal. E um dia me chamaram, porque falaram, olha, Bruno, a gente está querendo tocar Metamorfose Ambulante do Raul Seixas. Porque os caras não tinham nada da letra, mas adoravam o riff, adoravam o som, né? Eles chamavam Metamorphosis Ambulance, né? Tá. Então, eu falei, então vamos cantar. E aí eu subi com o casaco do Botafogo. Estava tocando. E quando eu desci a participação, eu desci, fui no bar, peguei uma cerveja e chegou um senhor inglês e falou com aquele português meio quebradinho, Botafogo, eu gosto muito do Botafogo. Aí eu perguntei, o que você faz? Ele me explicou que ele tinha ido morar no Brasil quando ele era pequeno, né? E ele era de Liverpool. E ele fala, olha, eu sou botafoguense, eu sou o Botafogo, eu e John Lennon. E aí ele me conta a história de que John Lennon era botafoguense, né? Também a gente tem foto para prova disso também, tá? Pois é. Esse aqui, não é? Pois é. É John Lennon, isso aí. Tudo que tem no casaco, tá na capa do disco dele, no álbum dele ao vivo. É o escudo se não me engano, da segunda. Isso o Rob, meu primo, que saberia direitinho, que é o da segunda divisão de infantaria, 12ª de infantaria, enfim, o Rob. É o escudo do Botafogo com um índio na capa. E que é um escudo que surge em 1942, quando surge também o escudo do Botafogo, que é uma união da estrela do clube de remo com aquele escudo tipo suíço, né, do clube de futebol.
que surge em 1942. E esse escudo é também de 1942, só que tem um índio, que é o mascote e tal. E o John Lennon ganhou ele ganhou esse casaco de uma namorada chinesa, entendeu? Que ele se separou da Yoko Ono, mais ou menos. Quer dizer, ela era chinesa, ela era de origem chinesa. Ela era na China, mas ela tinha sido criada em Nova York. E separou da Yoko Ono por acho que 4 anos, mais ou menos, nos anos 70, que é quando ele faz aquele disco que também está aí, que tem, curiosamente... Tem tudo nesse livro. Né, E esse tudo aconteceu em 3 cervejas em Shanghai, não foi? Quando você estava tomando Qingdao. Olha aí, olha aí. E ele ganha esse casaco e ele vai jantar com ela num restaurante chinês em Nova York, e os caras começam a apontar aqui e falar que era do Botafogo. E ele não está entendendo. Ele fala, é um time de futebol, mas ele não conseguia entender. E esse disco que ele faz, que é o Bridges... Como é que é o nome desse? Tem a capinha dele aí no livro, que eu botei. Que é justamente um desenho aqui... dele. Né? Esse capa? Não, é um outro. Acho que tem a capa de trás. Acho que faz o seguinte, se eu não me engano. Eu acho que... atrás eu acho que não está aqui, não. Não? Esse livro. Não, eu acho que não. É um álbum dele. Tem um desenho dele. Esse aí, que se chama... Como é que se chama? Tá? Não tem na legenda? Não consigo ver. Na legenda não, que é John Lennon, June 1952. Só tá escrito Wars and the Bridge. Ele só escreveu futebol. Esse que é um desenho dele. Wars and Bridges, exatamente. Ele gravou nos anos 70 com a participação do Elton John. E o Elton John é fanático por futebol, mesmo. Ele foi dono de um time de futebol. E o Elton John bateu, olhou naquele negócio e falou, mas Johnny, você tá com o casaco do Botafogo. Casaco de uma namorada minha chinesa, enfim. Isso foi o que o inglês... Isso daí isso daí eu ouvi dele. Ele me contou. Eu no livro, tá? É quase que um pós-fácil do livro, porque eu falei, olha, isso daí eu não vi, mas me contaram. E quando você vai juntando... mas que eu sou prova daqui, tá? Como que o Shanghai Fogo funciona, lá, gente, tá? Esses são todos fotos verdadeiras, tá? Então, eles são camisas da Converse, né? A Converse, que tem como escudo uma estrela, né? Uma única estrela, ela foi comprada pela Nike, que está tentando entrar na China desde o início dos anos 80. Essa história que você fala sobre que Nike conquistar a China atrás de Botafogo. Olha, esse foi um dia real. Aí fala, cara, como é que a gente consegue botar o nosso produto lá? E ela compra Converse. Uma grande aceitação na China por causa da estrela solitária. Isso aí. Ok, o Bruno. Eu acho que essa entrevista está muito boa. A nosso tempo está voando tão rápido, não percebeu o tempo está passando. Tem uma coisa no seu livro, quando você estava falando sobre o filme de Shaolin Zuqiu, o futebol de Shaolin, você falou que esse que você fala atrás de o Zhou Xinchi, um grande ator comédia chinês. Você falou que minha intenção era expressar uma característica, desculpa meu português, mancante do botafoguense que não sofre. Se purificar, ele pode ir ao fundo do poço, embora nesta cena seja o alto do céu, e voltar mais botafoguense que nunca. Exatamente. Esse que você sente? Esse que é o paixão de fogão? Mas o Botafogo... Me tocou quando eu vi isso. É sensacional, é tão bonita que você escreveu. O botafoguense, ele passou, a gente fala que o Botafogo é um time de massa, tá? Um time cerebral, né? Você vai pegar os maiores intelectuais da história brasileira, Vinícius de Moraes, botafoguense, né? Tem um carinho especial pelo Botafogo por conta do tempo disso. Quer dizer, você tem, enfim, João Morales, você tem, assim, todo mundo, Clarice Lispector, enfim, são botafoguenses. Então, agora, ao mesmo tempo, o
Botafogo nem sempre anda muito bem das pernas. Então, a gente está acostumado... Como qualquer pessoa, como qualquer organização, como a vida. Tem jogos que o Botafogo entra, que claramente ele vai ganhar e ele perde. Agora, tem jogos em que claramente... Desculpa que eu interrompi agora, que a gente vai voltar, que mais um partezinho agora, porque esse tempo que ele vai tirar a gente mas agora já volto, mais um partezinho para a pessoa fazer pergunta, ok? Já volto, gente. Tá,